E aí, turma, beleza? Professor Edson na área. Pessoal, na aula número 5 de Direito Tributário, nós vamos falar sobre a relação jurídico-tributária, certo? O que é isso? Qual o momento, como que funciona da aplicação, eficácia da lei que nós vimos na aula anterior, como que essa aplicação, a criação dessa lei se torna aplicável, quando que ela passa a ser cobrada do contribuinte, certo? Pessoal, a primeira coisa que eu peço para vocês é ter em mente uma ordem cronológica conforme essa que eu estou desenhando na tela aí para vocês, com 4 etapas. Primeiro, nós temos a hipótese de incidência. Segundo, o fato gerador. Terceiro, a obrigação tributária. E quarto, o crédito tributário. Vocês já devem ter ouvido falar em lançamento tributário. Esse lançamento tributário ocorre entre a quarta e quinta etapa. E agora eu vou explicar para vocês cada um desses requisitos até chegar no crédito tributário, certo? Nós temos primeiro hipótese de incidência, que é o momento abstrato, o momento previsto em lei. Nós temos o fato gerador, que é a materialização da hipótese de incidência. Nós temos a obrigação tributária, onde nós conseguimos estabelecer quem são o objeto, o sujeito ativo e o sujeito passivo, o objeto e a causa desse crédito tributário que vai vir a ser exigido em determinada quantia, certo? Em determinado valor. Como hipótese de incidência, o que é hipótese de incidência? Pessoal, quando a gente tem uma lei, qualquer que seja ela, inclusive as leis tributárias, nós temos que a lei ela não é feita para o caso em concreto, ela é feita para o caso em abstrato. Ou seja, o que é um caso em concreto? É as nossas relações individuais entre pessoas, com o governo. Esse é o caso concreto, é algo palpável e que pode ser visto. A lei, quando ela é feita, quando ela é publicada, ela não é feita especificamente para aplicar ao caso da empresa XYZ ou para a pessoa XYZ. Ela é aplicada em abstrato para todos aqueles que se vejam em determinada situação, certo? Por exemplo, o Código Penal fala que, no artigo 121, do homicídio. Proibido matar. Caso você mate alguém, a pena de 12 a 30 anos de prisão. Então, ela é em abstrato, ela não é para determinada pessoa. Caso essa pessoa venha cometer o crime, ela tem determinada pena. Em geral, em regra, todas as leis são abstratas. A hipótese de incidência do direito tributário fala sobre essa abstração da lei tributária. Essa abstração, quando a lei é feita, ela não é feita para determinados tipos de empresa, em regra. Então, quando eu tenho a lei, quando essa lei passa a ser eficaz, ocorreu a hipótese de incidência. É a escolha feita pelo legislador de quais fatos são propensos a criar a relação jurídico-tributária. Quais fatos, se de direito, se reais, se de propriedade, quais os itens que estão propensos a pagar tributos, certo? Depois de eu criar essa hipótese de incidência, eu preciso cometer o fato gerador. O que é o fato gerador? É a materialização da hipótese de incidência do direito tributário. Representa um momento concreto. Lembra que eu falei para vocês? Quando a lei é feita, ela é feita em abstrato. Quando eu tenho fato gerador do direito tributário, eu tenho o momento que o direito, a lei abstrata se torna concreta. Vai ser aplicada a determinado momento específico concreto, certo? Essa é a definição geral da Taliba. Essa aqui é a materialização da hipótese de incidência, representando o momento concreto de sua realização, que se opõe à abstração do paradigma legal. O concreto que se opõe à abstração da lei, certo? É nesse momento, inclusive, que nós diferenciamos se esse fato gerador ele é incutido a impostos, taxas ou contribuições. Se, vamos supor, se eu faço um fato gerador específico de impostos,
eu claramente vou ter no futuro um crédito tributário oriundo de impostos. Vamos por a taxa, se eu tenho a necessidade da emissão do passaporte, neste momento eu tenho o fato gerador para a taxa. Ou a contribuição, o momento em que eu contrato um empregado, eu tenho o fato gerador para a contribuição social, por exemplo. Certo? Conseguiram entender? Que é neste momento que a abstração da lei passa a ser aplicada ao caso concreto e é nesse momento também que eu vou estabelecer se eu estou falando de impostos, taxas ou contribuições. Certinho? Pessoal, o fato gerador ele pode ser simples ou complexo. Simples é aquele fato gerador que acontece uma única vez e já gera a obrigação tributária, o crédito tributário. O exemplo, ICMS. O ICMS, o que é o ICMS? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Quando essa mercadoria, por exemplo, circula do estado de São Paulo para o estado de Minas, durante o ato dela, circulação de um estado para o outro, eu tenho, nesse momento, o fato gerador simples e instantâneo do ICMS. Certo? Professor, quais são os fatos geradores que não são simples ou instantâneos? Nós temos os fatos geradores periódicos ou complexos, que, por exemplo, a sua realização ocorre ao longo de um determinado espaço de tempo, ou seja, todos os anos, todos os meses, todos os dias, certo? Quais os exemplos que nós temos disso? Nós temos, por exemplo, o IPTU. Todos os anos, enquanto eu permanecer na propriedade do imóvel urbano, eu crio o fato gerador para o IPTU. O mesmo acontece com o ITR no imóvel rural e o mesmo acontece para o IPVA com relação à propriedade veicular, certo? Por exemplo, também ocorre com o imposto de renda de pessoa física. Todos os anos eu vou verificar os fatos geradores periódicos, obtenção de renda, para que no ano seguinte eu faça a minha declaração e faça o recolhimento do meu imposto de renda. Conseguiram entender? Então nós temos os fatos geradores periódicos ou complexos e o fato gerador instantâneo ou simples. Pessoal, o próximo item da nossa cronologia para estabelecer a nossa relação jurídica tributária, nós temos a obrigação tributária. Então, depois da hipótese de incidência, eu tenho o fato gerador. Depois do fato gerador, eu tenho a criação da obrigação tributária. É neste momento que eu vou estabelecer alguns elementos sobre tributos. Eu vou estabelecer quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual é o objeto e qual é a causa dessa obrigação tributária. Sujeito ativo, sujeito passivo é muito simples. Sujeito ativo geralmente é o ente federativo que tem competência para instituir ou aumentar o tributo. E o sujeito passivo é o contribuinte. Somos nós que pagamos a contribuição, os tributos ao sujeito ativo. Certo? Em termos de objeto e causa, nós temos o seguinte: objeto equivale à prestação que se submete ao sujeito passivo diante do fato imponível deflagrado da obrigação tributária. E o que é a causa? Causa da obrigação tributária é o vínculo jurídico motivador do liame jurídico obrigacional. Professor, isso está meio confuso. Esclarece para a gente, claro. O objeto, ele quando a gente referencia ao tributo, nós estamos falando de obrigação tributária principal e obrigação tributária secundária. Como obrigação tributária principal, nós temos o pagamento, um exemplo, o pagamento do próprio tributo. Como objeto de obrigação tributária secundária, eu tenho, por exemplo, a declaração de imposto de renda. Eu devo declarar esse imposto de renda para que eu faça o pagamento do imposto de renda. Então, eu tenho primário e secundário, certo? E a causa da obrigação tributária é o vínculo jurídico que motivou esse liame obrigacional.
No caso, por exemplo, do próprio imposto de renda, qual é a causa que surgiu essa obrigação tributária? É a renda que eu ganhei durante determinado ano calendário. A renda que eu oferi nesse ano é a causa. E aí, qual é o objeto? Eu tenho que o objeto declaração e eu tenho o objeto pagamento do tributo. Eu tenho o objeto principal e o objeto secundário. Certo? Conseguiram entender? Voltando à nossa ordem cronológica aqui da relação jurídico-tributária, nós já falamos sobre hipótese de incidência, nós já falamos sobre fato gerador, nós já falamos sobre obrigação tributária e agora nós vamos entrar em crédito tributário. Eu queria explicar para vocês, o crédito tributário está aqui em azul, porque esses três primeiros itens, hipótese de incidência, fato gerador e obrigação tributária, ocorre antes do lançamento. O crédito tributário ocorre após o lançamento. E eu vou explicar para vocês o que é esse lançamento tributário que nós já ouvimos falar. Primeiramente, o crédito tributário, o que é esse? Que momento é esse? É o momento que ocorre a exigibilidade da relação jurídica. Ocorre o lançamento, depois de ocorrer o lançamento, nós conseguimos definir a obrigação tributária lançada com maior rigor terminológico, certo? O que especificamente é isso? Neste momento de crédito tributário, eu tenho uma obrigação e contra-obrigação. Nasce para o contribuinte a obrigação tributária, a obrigação de pagar tributo, e nasce para o fisco a possibilidade do crédito tributário. Então, durante a constituição do crédito tributário, eu, contribuinte, vou ficar neste momento obrigado com o fisco, eu fico obrigado a pagar determinado tributo, e nesse momento, após o lançamento e a instituição do crédito tributário, a União, o ente federativo que instituiu o tributo, passa a ter um crédito sobre mim, passa a ser credor nessa relação tributária. O organograma da relação jurídico-tributária, agora sim eu coloquei o item lançamento para que vocês entendam onde esse lançamento ocorre, e agora eu vou explicar efetivamente o que é esse lançamento da relação jurídico-tributária. Pessoal, o que é lançamento? Eu vou ler aqui a definição, ele está definido no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, ou seja, a autoridade administrativa que é competente para instituir ou aumentar tributos, ele tem essa autoridade, ela tem o dever de constituir o crédito tributário fazendo o lançamento. O que é esse lançamento? É um processo administrativo que verifica a ocorrência, ele verifica toda essa cronologia da relação jurídico-tributária para falar quem deve e quanto deve, certo? Esse lançamento ele verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, ele observa a hipótese de incidência, verifica a ocorrência do fato gerador, determina qual é a matéria tributável, impostos, taxas ou contribuição, calcula o montante do tributo devido e identifica quem é o sujeito passivo, especificamente fulano de tal, que é o proprietário do veículo tal, fulano de tal, proprietário do imóvel tal, fulano de tal, que teve X, Y valor em determinado ano calendário. E sendo o caso ele identifique que houve uma discordância, um ilícito em razão tributária, é neste momento do lançamento que ele propõe a aplicação da penalidade cabível. Vou explicar melhor isso para vocês. O lançamento tributário, ele pode ser direto, de ofício, ou ex ofício, por exemplo, o IPVA. O que acontece? O Estado, esse exemplo, vamos citar esse carrinho aqui para a gente dar um exemplo de como funciona o crédito tributário com relação ao IPVA. Então vamos lá, eu tenho um veículo, eu tenho propriedade de um veículo,
Primeiramente, nós temos a incidência tributária. O legislador expôs a possibilidade do Estado cobrar o IPVA e o IPVA o Estado regulamentou a cobrança do IPVA, certo? Hipótese de incidência. Eu vou e obtenho a propriedade de um veículo automotor, fato gerador. A partir do momento que vira o ano, eu passo de 2019 para 2020, eu tive a concretude da obrigação tributária. E aí, o que vai acontecer para que esse crédito tributário seja cobrado? Ocorre o lançamento. Se direto ou ex officio, como é o caso do IPVA, o que acontece? O próprio Estado, que é o sujeito ativo da relação tributária, ele faz o lançamento desse imposto contra essa pessoa proprietária do veículo, certo? Ele vai ver quem é essa pessoa, ele vai descobrir se essa pessoa é proprietária desse veículo e vai estabelecer qual mais ou menos o valor desse veículo para contabilizar o valor devido do IPVA e assim nós teremos a criação do crédito tributário IPVA, certo? Forma diferente desse lançamento direto, que é o feito especificamente pela órgão, pela autoridade, pelo servidor administrativo, nós temos o lançamento misto ou por declaração. O que é isso? As empresas elas fazem a declaração de quanto estão importando, quanto estão exportando, por exemplo, e aí você faz essa declaração, no caso do imposto de importação e de exportação, você faz essa declaração para a Receita Federal. Você fala assim, vou importar determinada quantidade de itens que, de acordo com o dólar do dia, vai ser tantos reais. Por eu fazer essa declaração, a Receita Federal vai me devolver uma guia de pagamento, uma guia de recolhimento, e aí eu faço o pagamento do meu crédito. Nesse momento eu tive a criação do crédito tributário, quando eles fazem a guia, e aí eu vou fazer o pagamento desse débito tributário para mim, certo? Nós temos o lançamento por homologação. O que acontece? O que é esse lançamento por homologação? É como se fosse um auto-lançamento. O próprio contribuinte, ele já pega, faz ele próprio o cálculo, ele próprio emite a guia de recolhimento, ele mesmo recolhe e envia para a autoridade administrativa apenas a guia com o pagamento feito, certo? Então, ele fez circular, no caso, o exemplo é o ICMS. A empresa fez circular determinada mercadoria, ela faz todo esse procedimento, ela faz a homologação, o auto-lançamento, ela faz o recolhimento e manda para o Estado. O que ocorre? Por que nós falamos aqui sobre a aplicação de penalidade? Vamos supor que essa empresa não faça esse procedimento por homologação e não faça o recolhimento do ICMS. Quando a autoridade administrativa identifica isso, ela, em vez de propor qual é o tributo devido, ela vai propor a aplicação da penalidade cabível. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. É uma aula mais rápida, mais dinâmica, mais simples. Por quê? Porque nós não estamos tendo a possibilidade de que vocês façam perguntas. Então eu peço que aqueles alunos que tenham dúvida, que façam um chamado por e-mail, por WhatsApp, ou então no nosso próprio Google Sala de Aula. Certinho? Abraço a todos.